Salve família! Ele começou aos 14 anos como segurança do filho de Pablo Escobar. Em poucos anos, Cuchilla deixou de ser apenas um jovem recrutado nas ruas e passou a conquistar espaço entre alguns dos nomes mais poderosos do cartel de Medellín. Mas como um homem tão discreto conseguiu despertar a atenção de Escobar, do cartel de Cali e até dos seus próprios aliados? Hoje, você vai conhecer a trajetória de Guillermo Zuluaga, o homem conhecido como Cuchilla. Mas antes, deixe o like, inscreva-se no canal e vire membro para apoiar meu trabalho independente. Bora pro vídeo! Nascido no município de La Estrela, em Antioquia, Manuel Guillermo Zuluaga Salazar, mais conhecido como Cuchilla, veio de uma família humilde. Seu pai era o barbeiro do bairro, e Cuchilla cresceu sendo descrito como um jovem inteligente, educado e dedicado aos estudos. Ele frequentava o Colégio dos Padres Salvatorianos, onde também estudava um de seus melhores amigos, conhecido como Mugre. A situação financeira da família, porém, ficava cada vez mais complicada. Determinado a mudar aquela realidade, o jovem teria decidido que nunca mais enfrentaria dificuldades. Foi nesse contexto que acabou se aproximando de grupos criminosos que recrutavam adolescentes na região. Com apenas 14 anos, Cuchilla começou a trabalhar como segurança de Juan Pablo, filho de Pablo Escobar. Sua habilidade para dirigir carros e motocicletas fez com que rapidamente ganhasse destaque. Nos treinamentos realizados em Sabaneta, também se sobressaía entre outros jovens e passou a receber orientação de Correia, um criminoso experiente que se tornou seu mentor. Apesar de estar cada vez mais envolvido nesse ambiente, Zuluaga ainda mantinha uma forte ligação com sua família, principalmente com suas irmãs, e não abandonava completamente os estudos. Com o passar dos anos, também demonstrou habilidade no manejo de armas e acabou integrado ao Grupo MAS. Ao lado de integrantes como Chopo, Mugre, Layuca, Pasquim e Pinina, participou de operações contra grupos guerrilheiros. Em algumas dessas ações, eles utilizavam roupas semelhantes às das forças militares para se aproximar de seus adversários. A confiança conquistada dentro desse círculo fez sua influência crescer. Mais tarde, Cuchilla passou a atuar na chamada Oficina de Sicários de Bogotá, ligada a discípulos de Chiruza, como Pájaro e Enxufe. A partir dali, sua trajetória dentro do submundo colombiano ganharia uma nova dimensão. Pájaro e Enxufe tinham aprendido muito com Chiruza, mas, após a morte deste, anos depois, passaram a atuar sob o comando de Cuchilla. O dinheiro começou a fluir em grande quantidade para as mãos de Guillermo, que passou a se destacar por seu estilo elegante de se vestir. Aos 24 anos, já dominava o inglês com perfeição, resultado do valor que sempre deu aos estudos. Foi nessa época que ele aproveitou a oportunidade para tentar obter a recompensa de $1 milhão oferecida por Pablo Escobar pela eliminação de Perrísio, um piloto que havia mudado de lado e passado a colaborar com as autoridades norte-americanas. Decidido a cumprir a missão, ele se estabeleceu em Miami por um longo período, monitorando os passos do alvo. Acredita-se que, durante sua permanência nos Estados Unidos, ele também tenha estruturado uma rede de apoio local. Paralelamente, enviou homens de sua extrema confiança, como Miguel Vélez, conhecido como Cumbamba, entre outros, para executar a ação, concretizada em 1986. Embora os executores tenham sido detidos e Cuchilla já tivesse retornado à Colômbia antes do ocorrido, o resultado financeiro foi expressivo, consolidando ainda mais sua posição. Apesar da alta rentabilidade de suas atividades, mantinha uma postura discreta. Frequentemente era visto dirigindo um clássico Renault 4 vermelho, embora relatos de interlocutores indiquem que também utilizava veículos de alto padrão, demonstrando habilidade ao volante em altas velocidades. Em sua vida pessoal, mantinha um estilo reservado quanto às suas preferências e relacionamentos. Com o crescimento de seus recursos, passou a investir no setor esportivo. Adquiriu e posteriormente vendeu participação no Cúcuta Deportivo, para mais tarde colaborar na estruturação do Envigado Futebol Clube.
agremiação que contou com forte influência e participação acionária de grandes figuras da época, a exemplo do projeto esportivo mantido por El Negro Galeano. Cutila também construiu uma relação próxima com José Gonzalo Rodrigues Gacha, depois de entrar em negócios ligados à criação de gado em diferentes propriedades. Sua paixão pelo futebol acabou aproximando ainda mais Guillermo de alguns dos principais nomes do crime organizado colombiano. Ao mesmo tempo, muitos moradores lembravam de outro lado de sua personalidade. Cuchilla costumava ajudar pessoas da comunidade e incentivava jovens a seguirem pelos estudos e pelo esporte, fazendo com que alguns já o enxergassem como um chefe, e não apenas como mais um integrante do crime. Sua inteligência e capacidade de organização fizeram com que diferentes chefes passassem a confiar nele. Além de participar da logística de carregamentos de drogas, também era encarregado de cobrar dívidas para seus superiores. Durante a guerra do cartel de Medellín, Cutilla apoiou diversas operações ligadas a Pablo Escobar. Também participou da perseguição contra policiais e ajudou Pinina e Popeye no sequestro do senador Federico Estrada Vélez, que posteriormente foi libertado após uma negociação envolvendo Escobar. Mais tarde, ao lado de seu amigo Tyson e outros integrantes, Cuchilla teria participado de uma operação em Candelaria contra Pacho Herrera, um dos principais rivais de Pablo Escobar. Existem relatos de que Cutilla teria planejado a operação contra Pacho Herrera e colocado seus homens à frente da ação, embora outras versões apontem Tyson como o responsável pela organização. O que se sabe é que Cuchilla nutria uma forte rivalidade com Pacho. O motivo estaria ligado à perda de um familiar, o que fez Guillermo considerar o chefe de Cali seu principal adversário. A partir daí, teria enviado homens para intimidar Pacho e seu grupo, aumentando ainda mais a tensão entre os dois lados. Curiosamente, Cuchilla já havia mantido relações com integrantes do grupo de Cali. Mesmo assim, decidiu apoiar Pablo Escobar, principalmente após seu antigo mentor, Elkin Correa, deixar o mundo do crime. Com isso, Cuchilla assumiu parte de suas funções e passou a comandar diferentes estruturas, aumentando sua influência. Mas novas perdas atingiriam sua vida pessoal. 2 de suas irmãs morreram em um Mercedes que ele havia dado de presente a uma delas. O episódio teria causado um profundo sentimento de culpa em Guillermo, que dizia querer tratar suas irmãs como verdadeiras rainhas. Ainda assim, ele continuou ao lado de Escobar. Durante a Operação Apocalipse 2, Cuchilla teria acompanhado outros integrantes enquanto tentavam proteger seu chefe durante uma fuga pela região de Mata. Depois daquele episódio, Zuluaga decidiu se afastar de algumas operações e passou a atuar de maneira mais estratégica. Segundo relatos, Escobar valorizava justamente essa capacidade de manter a mente fria. Dentro do grupo, também houve desentendimentos. Em certa ocasião, um integrante teria tentado se aproximar da esposa de Cuchilla durante uma festa. Guillermo reagiu e deixou claro que não aceitaria aquele comportamento. Apesar do episódio, a situação foi rapidamente superada. Cuchilla continuou próximo de companheiros como Chopo, La Modelo, Comanche e Pinina. Com La Modelo, costumava jogar futebol aos sábados, mantendo uma relação de amizade que contrastava com o ambiente em que viviam. Cuchilla também teria ajudado Chopo em uma ação contra o ex-ministro Rodrigo Lara, fornecendo informações sobre sua rotina e seus deslocamentos. Essa participação demonstrava o nível de confiança que já existia entre os integrantes daquele grupo. Com Comanche, costumava participar de festas e eventos privados, sempre tomando cuidado para evitar problemas com as esposas dos companheiros. Apesar de sua fama de mulherengo, relatos afirmam que respeitava as parceiras de seus amigos, ao contrário de Pinina, que era conhecido por se envolver com mulheres de outros integrantes. Curiosamente, Cuchilla dizia não dever nada a ninguém e confiava tanto na própria segurança que muitas vezes circulava sem guarda-costas e sem armas. Em sua residência, repetia uma frase que demonstrava sua confiança: "A casa se respeita". Ele também evitava aparecer em fotografias e, com isso, conseguia permanecer relativamente desconhecido para as autoridades. Diferentemente de outros nomes do cartel, seu rosto não era facilmente reconhecido, o que facilitava sua circulação sem chamar atenção. A confiança de Pablo Escobar em Cuchilla era tamanha
que, quando decidiu se entregar às autoridades, colocou Guilhermo ao lado de Chopo e Elarete para protegê-lo até a chegada do helicóptero que o levaria para La Catedral. Mesmo atrás das grades, Escobar ainda mantinha grande influência sobre seus homens, que continuavam circulando ao seu redor. Mas, quando ocorreu a chamada purga contra Galeano e Moncada, Cuchilla estava longe da Colômbia. Naquele período, ele havia viajado para o Brasil com sua esposa, que precisava receber atendimento médico após sofrer um acidente. Por estar fora do país, acabou não participando daquele episódio, que provocaria uma profunda ruptura dentro da estrutura de Escobar e mudaria o rumo da guerra entre os cartéis. Quando os Pepes surgiram, Cuchilla também passou a ser um dos homens procurados pelo grupo. Eles conheciam sua importância dentro da estrutura de Escobar e acreditavam que ele poderia ser uma ligação direta até o chefe do cartel. Mesmo sob intensa perseguição, Zuluaga continuava circulando sem guarda-costas. Segundo relatos, dizia que essa era justamente uma forma de despistar seus inimigos. Mas havia um detalhe que ele não percebeu: os ciúmes de um antigo conhecido, chamado El Negro Estrada. Durante algumas festas, Estrada teria começado a falar demais sobre Cuchilla, motivado por questões envolvendo sua esposa e outros acontecimentos nunca completamente esclarecidos. Na tentativa de se proteger e prejudicar Guilhermo, acabou fornecendo informações importantes aos seus adversários. O cerco se fechava e o cartel de Medellín já enfrentava um período de grande decadência. Até que, em 23 de novembro de 1992, integrantes do bloco de busca, acompanhados por membros dos Pepes, chegaram ao apartamento de Cuchilla. Naquele momento, Zuluaga estava com a esposa e se preparava para sair para uma reunião. Ao perceber o que estava acontecendo, entendeu que sua situação havia chegado ao fim. Ele sabia que, por sua lealdade aos antigos companheiros, dificilmente entregaria qualquer informação sobre eles. Antes de partir, pediu alguns minutos para se despedir da esposa. Agradeceu pelos anos juntos, pediu que ela se cuidasse e que o perdoasse. Também teria dito que tentou deixar aquele mundo várias vezes, mas não conseguia abandonar aqueles que considerava seus irmãos de longa data. Depois da captura, o coronel entregou Cuchilla a Carlos Castanho, um dos principais líderes das autodefesas, e a Dom Berna. A partir daquele momento, o destino de Guilhermo Zuluaga estava nas mãos de homens que tinham seus próprios interesses dentro daquela guerra. Com a ajuda de um fiscal, Cuchilla foi colocado em um helicóptero e levado para Cali, onde seria seu último destino. Ao chegar, ficou nas mãos de integrantes do cartel de Cali, alguns dos quais haviam sido alvos de ações atribuídas a ele no passado. Segundo os relatos, Guilhermo teria mantido a postura firme e deixado claro que não pretendia entregar informações sobre seus antigos companheiros. Os homens que o capturaram queriam obter respostas e passaram a pressioná-lo de maneira extrema. Mesmo assim, Cuchilla teria permanecido em silêncio e, curiosamente, continuava conversando sobre futebol, sua grande paixão. Enquanto isso, sua esposa procurava El Negro Estrada em busca de notícias. Ela queria apenas descobrir onde estava o marido. Mas Estrada teria respondido de maneira fria, dizendo que ela deveria esquecê-lo e que nunca mais o encontraria. O que aconteceu depois permanece cercado por relatos diferentes. Algumas versões afirmam que Cuchilla levou uma amassada durante o período em que esteve sob custódia. No fim, Guilhermo Zuluaga foi eliminado em um moedor de cana e seu desaparecimento provocou forte impacto entre antigos companheiros, principalmente Chopo e La Modelo. A queda de Cuchilla, porém, não encerrou a história. Chopo e outros integrantes começaram a procurar aqueles que consideravam responsáveis pela traição. Durante essa busca, algumas pessoas ligadas ao caso deixaram Medellín e desapareceram do cenário. Mas ainda faltava encontrar um nome: El Negro Estrada. Depois de localizá-lo, 2 homens ligados a Chopo acabaram com ele. Quando recebeu a notícia, Chopo teria entendido que seu antigo companheiro havia morrido sem revelar informações sobre os demais. Assim terminou a trajetória de Cuchilla. Apesar de ser lembrado por alguns como alguém educado e generoso, sua história também esteve ligada a uma estrutura criminosa que provocou graves consequências na Colômbia. Sua trajetória mostra como escolhas feitas dentro daquele mundo acabaram cobrando um preço alto, e como diz o velho ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas a história de Cuchilla é apenas uma parte de um período em que o poder e a violência transformaram a Colômbia para sempre. E entre os homens que surgiram nesse cenário,
Poucos tiveram uma trajetória tão controversa quanto Carlos Castanho. Um homem que comandou milhares de integrantes, enfrentou inimigos poderosos e chegou a construir uma estrutura que, para muitos, ultrapassava até mesmo os limites impostos por Pablo Escobar. Mas será que Carlos Castanho foi realmente pior que Pablo Escobar? Descubra toda essa história no próximo vídeo, que está aparecendo agora na tela. Clique no card e acompanhe a trajetória de Carlos Castanho. Nos vemos lá.